Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Apex K-Truck Racers. Anos após um ataque terrorista destruir todas as usinas elétricas do mundo e um vírus transformar o petróleo em inutilizável, o mundo se tornou um lugar sombrio, onde o caos impera e grandes corporações controlam todos os meios de produção e fontes de energia. Um cientista brilhante, expulso de uma destas corporações, fundou um movimento de resistência clandestino. Este cientista desenvolveu uma tecnologia capaz de armazenar energia cinética em forma de um cubo de poder sólido, capaz de propulsionar caminhões como substituto para o combustível antes utilizado. Os jogadores são motoristas loucos e gananciosos o suficiente para dirigir esses monstros do asfalto e contrabandear recursos desses conglomerados. Em uma corrida alucinante, aqueles que conseguirem escapar dos agentes das corporações e angariar mais fama serão os vencedores. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Para que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, utilizamos um protótipo do jogo, que foi-nos gentilmente cedido pelo criador. Portanto, mantenha em mente que a arte e as regras podem sofrer alterações na produção final. Iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Para começar, os jogadores devem preparar o tabuleiro como desejarem, conectando as pistas. Quanto mais peças forem colocadas, mais desafiadora será a partida. O tabuleiro deve começar com a peça Portões do Conglomerado e terminar com a peça Ponto de Entrega. Posicione um cubo de carga sobre cada ícone de recurso do tabuleiro. Selecione aleatoriamente uma carta de corporação e posicione-a próxima do tabuleiro. Esta carta representa o conglomerado adversário dos jogadores. Separe as 5 cartas de evento Surto de Poder da corporação. Crie um baralho com uma quantidade de cartas de evento igual à quantidade indicada em cada peça de tabuleiro. Embaralhe 4 cartas de Surto de Poder com as cartas de evento e posicione o baralho sobre a 5ª carta de Surto de Poder para criar o baralho de eventos. Separe uma carta de metralhadora pesada por jogador e embaralhe o restante das cartas de opções de melhorias de missão. Abra 3 cartas por jogador e crie uma oferta próxima do tabuleiro. Cada jogador seleciona para si uma cor e coleta o marcador e a miniatura de seu caminhão, além dos cubos K de sua cor, 12 cubos de armadura, um escudo de motorista e uma carta de metralhadora pesada. Coloque a carta de metralhadora pesada num espaço de melhoria frontal de seu tabuleiro pessoal. Posicione no tanque de cada caminhão uma quantidade de cubos K igual ao índice de ameaça, representados por este ícone no identificador das peças de mapa. Cada jogador seleciona para si um dos drones disponíveis para ser seu copiloto. Para a primeira partida, é aconselhável que os jogadores utilizem o modelo S-28 Hubcap. Posicione o drone no espaço indicado do tabuleiro pessoal do jogador. Como tradição entre os motoristas de caminhões K, os jogadores devem apostar quem consegue terminar a missão com menos combustível. Começando aleatoriamente, um jogador deve selecionar uma quantidade de cubos K e, em ordem horária, os outros jogadores devem optar por passar, igualar ou superar o lance. Caso qualquer jogador opte por superar o lance, uma nova rodada de apostas tem início com os jogadores que ainda não optaram por passar. O jogador vencedor remove aquela quantidade de cubos K de seu tanque de combustível e adiciona cubos de bravura ao seu espaço de reputação. Em seguida, um outro jogador dá início a uma nova rodada de apostas.
Caso nenhum jogador deseje iniciar as apostas, pule essa etapa por completo. O jogador mais durão é o primeiro. Alternativamente, selecione o primeiro jogador aleatoriamente. Iniciando pelo primeiro, cada jogador deve selecionar iniciar o jogo com 1, 2 ou 3 cubos de carga. Ele deve posicionar o seu caminhão em um dos espaços de início marcados na peça Portões do Conglomerado, estas linhas brancas. Quanto mais carga o jogador optar por começar, mais próximo dos portões ele deve posicionar o seu caminhão, com a parte traseira do caminhão virada para os portões. Além disso, ao optar por esperar mais tempo para carregar o seu caminhão com mais carga, o jogador recebe mais danos em seu caminhão. Iniciar o jogo com 2 cargas inflige 5 pontos de dano ao caminhão do jogador, e 3 cargas infligem 10 pontos de dano ao caminhão. Em seguida, posicione os marcadores de caminhão K dos jogadores no trilho de posição, localizado na peça de ponto de entrega. Os caminhões mais adiante no tabuleiro devem ser posicionados nas primeiras posições, com a ordem que os jogadores posicionaram seus caminhões no tabuleiro como critério de desempate. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Apex Skate Truck Racer. Vamos às regras. Uma partida de Apex Skate Truck Racer não possui uma quantidade determinada de rodadas, durando até que um dos jogadores alcance a linha do ponto de entrega. Em cada rodada, os jogadores, em 2 fases, simultaneamente selecionam as suas ações e as resolvem em ordem de turno, nomeadamente planejamento e resolução. Após a resolução, uma nova rodada tem início. Vejamos cada fase em detalhes. Fase de planejamento. Simultaneamente, e utilizando os escudos de motorista, os jogadores devem selecionar 2 ações dentre 3 tipos possíveis, sendo elas motor, melhoria e drone. Utilizar uma ação significa mover um cubo do tanque de combustível para um espaço de ação ou um cubo de um espaço de ação para o tanque. Um cubo K nunca é automaticamente removido de volta para o tanque. Ele sempre permanece onde está até que uma ação o remova. Vejamos as 3 possíveis ações. Ações de motor. Ao realizar esta ação, o jogador adiciona ou remove cubos K em trânsito entre o tanque e o motor. Estes cubos influenciam o deslocamento dos caminhões no tabuleiro. Para cada cubo alocado no espaço frente, o caminhão do jogador irá avançar um quadrado adiante. Para cada cubo em um dos lados do motor, o caminhão do jogador irá se deslocar um espaço lateralmente. Explicaremos a movimentação durante a fase de resolução. O jogador pode também remover cubos do motor e devolvê-los ao tanque para desacelerar ou reduzir uma curva. Observe que os jogadores não podem alocar um cubo simultaneamente no espaço direita e esquerda do motor. É preciso remover todos os cubos de um lado antes de alocar no outro. Em Apex Skate Truck Racer, todos os movimentos são ortogonais. Não levamos em consideração a diagonal, e sim, os caminhões fazem drift. Ações de drone. Ao realizar esta ação, o jogador adiciona cubos K ao espaço de seu drone para que ele realize uma de suas ativações. As possíveis ativações são: reparar a armadura. Adicione a quantidade de cubos indicados à armadura do caminhão K. Cada caminhão pode ter, no máximo, 12 cubos de armadura. Adicionar melhoria. O jogador pode selecionar uma das melhorias disponíveis na oferta e adicioná-la a seu caminhão K. O jogador pode optar por descartar uma melhoria sua e substituí-la por uma nova. Como alternativa, nesta ação,
O jogador pode rearranjar as melhorias já existentes em seu caminhão. Cada caminhão K pode ter, no máximo, 4 melhorias. Produzir nitro. O jogador pode substituir os seus cubos K por cubos de alta voltagem, conhecidos como nitro. Estes cubos equivalem a 8 cubos K e são consumidos imediatamente quando utilizados. Adicione o cubo nitro recém-adquirido ao tanque. Ele poderá ser utilizado em uma outra fase de ação. Auxiliar. O jogador pode selecionar um caminhão K de outro jogador em até 5 espaços de distância para dar partida. Explicaremos essa regra mais adiante. Observe que os cubos K utilizados para realizar as ações de drone são descartados depois de seu uso, ou seja, eles não retornam para o tanque do caminhão, mas são removidos do jogo. Ações de melhoria. Ao longo do jogo, o drone de um caminhoneiro pode instalar outras melhorias, tais como armas, ou munição especial, ou ainda mesmo algum outro tipo de melhoria para o caminhão. Entretanto, a maior parte das melhorias precisa de poder para funcionar direito. Com uma ação de melhoria, o jogador pode adicionar um cubo K a uma melhoria. O cubo deve ser posicionado sobre o ícone de energia, que indica o custo para que aquela melhoria funcione. Observe que algumas melhorias não apresentam este ícone, portanto, elas estão funcionais desde o momento de sua instalação. Com esta ação, o jogador pode também, caso deseje, remover um cubo K de uma melhoria. Consulte o final do manual para referências em todas as melhorias. Fase de resolução. Em ordem de trilho de posição, os jogadores resolvem as suas ações preparadas e realizam outras ações de manutenção do jogo. Cada jogador ativa o seu caminhão K e, em sequência, os agentes e a corporação agem. As etapas são: ativar caminhão K, ativar agentes da corporação, atualizar o trilho de posição, coletar carga adicional, verificar a lista de vigia, remover peças do mapa e comprar uma carta de evento. Vejamos cada etapa em detalhes. Ativar caminhão K. O jogador, em primeiro momento, deve decidir se ele pode, quer ou precisa girar o seu caminhão. Caso o jogador não possua nenhum cubo K em um dos espaços laterais de seu motor, ele não pode girar o seu caminhão. Caso possua pelo menos um cubo em um dos lados, o jogador pode optar por girar o seu caminhão. E caso ele não possua nenhum cubo no espaço de frente e ao menos um cubo em um dos lados, ele deve girar o seu caminhão. Para realizar um giro, o jogador deve girar o seu caminhão 90 graus na direção indicada em seu motor. Em seguida, ele deve girar o seu motor de maneira que os cubos utilizados para o giro estejam agora no espaço de frente. Após resolver esta verificação de giro, o jogador pode optar por mover, atacar e ativar o seu drone em qualquer ordem que desejar. Vejamos estas ações em detalhes. Mover. O jogador deve mover o seu caminhão adiante uma quantidade de espaços igual ao valor de cubos utilizados para a movimentação. O jogador pode utilizar o seu movimento frontal e lateral como desejar, possivelmente alternando entre frente e lado, mas ele deve, obrigatoriamente, movimentar o seu caminhão a quantidade exata do valor de cubos utilizados. Lembre-se, movimento diagonal não é permitido. Por exemplo, o caminhão branco, ele pode se movimentar um espaço para frente e um espaço para sua esquerda, ou então um espaço para sua esquerda e um espaço para frente. Caso o jogador não possua nenhum cubo K em seu caminhão, ele está estacionado.
O jogador pode optar por livremente girar o seu caminhão em seu espaço para qualquer direção. Caso o jogador utilize 2 cubos nitro em uma mesma ativação, ele imediatamente recebe um cubo de bravura por direção destemida ou imprudente. Caso a movimentação do jogador faça com que ele mova-se para fora do tabuleiro, o jogador imediatamente perde metade de sua armadura, perde todos os cubos de alta voltagem, abre mão de quaisquer ações restantes nesta rodada, move todos os seus cubos K para o seu tanque, perde um cubo K de seu tanque e perde um cubo de carga. Coloque o marcador daquele jogador em último no trilho de posição. Antes do início do planejamento da próxima rodada, posicione o caminhão K daquele jogador em seu último espaço válido no tabuleiro. Este caminhão, para todos os efeitos, não está ativo no jogo até a próxima rodada. Colisões. Ao longo do jogo, caminhões podem colidir uns com os outros, ou com outros elementos do tabuleiro. O caminhão empurra outro caminhão ou agente um espaço adiante até que complete o seu movimento ou mude de direção. Para cada espaço movimentado, os envolvidos recebem um dano. Caso o objeto da colisão seja eliminado, ele não causa mais danos ao caminhão em movimento. Caso um caminhão empurre outro para fora do mapa, aplique as regras descritas anteriormente. Caso um agente seja empurrado para fora do tabuleiro, ele é imediatamente destruído. Ao alcançar o ponto de entrega, o jogador não recebe mais cubos de dano. Ataque. Antes, durante ou depois de movimentar-se, um jogador pode atacar um agente ou um caminhão em seu raio de alcance, com uma de suas melhorias energizadas. O jogador pode ativar cada uma de suas melhorias apenas uma vez. Remova um cubo de armadura de um agente para cada dano infligido a ele, e posicione este cubo no espaço de reputação que danificou o agente. Quando um agente perder todos os seus cubos de armadura, ele é destruído e removido do tabuleiro. Para cada ponto de dano infligido a um caminhão, o jogador deve remover um de seus cubos de armadura. Para cada dano além da quantidade de cubos de armadura de um caminhão, o jogador deve destruir um cubo K ou um cubo nitro. Ao perder o seu último cubo K, ele está desativado. Os jogadores alvos de ataque podem optar por descartar uma melhoria instalada ao invés de perder um cubo K. Ao auxiliar um caminhão desativado utilizando a ação de drone de um jogador, o caminhão auxiliado adiciona ao seu tanque uma quantidade de cubos K igual à quantidade de cubos existentes no tanque, motor e espaços de melhoria do caminhão que o auxiliou. A qualquer momento do jogo, um jogador pode optar por abandonar o seu drone em favor de seu caminhão. Até o final da rodada, o caminhão do jogador não sofre mais pontos de dano e, até o final da partida, ele não pode mais realizar ações de drone, pois ele foi sacrificado. Ativar agentes da corporação. Caso haja algum agente da corporação no tabuleiro, eles são ativados após todos os jogadores terem completado suas ações. Ative um agente por vez, começando pelos mais próximos do jogador na liderança. Movimente o agente e, em seguida, caso possível, ataque. Em caso de dúvida, o jogador, no final do trilho de posição, toma a decisão final. O agente da corporação move-se até estar em uma posição que consiga alcançar um dos caminhões para seu ataque. A linha de visão é determinada caso do centro do espaço onde se encontra um atacante e o centro do espaço onde se encontra o defensor possa se traçar uma linha reta sem se passar pela parte de fora do tabuleiro. Caso haja algum caminhão na lista de vigia da corporação, os agentes movem-se em posição buscando inicialmente estes caminhões.
Alguns agentes são grandes. Para a movimentação desse agente, considere que ele se encolhe para ocupar apenas um espaço, realiza sua movimentação e, novamente, se expande. Os agentes não podem passar por espaços ocupados por outros agentes. Depois de movimentar, um agente da corporação ataca e causa dano ao caminhão mais próximo em seu alcance. Use a posição do trilho de posicionamento para determinar qual caminhão será atacado, caso mais de um se encontre na mesma distância. Um agente grande da corporação causa dano a todos os caminhões em sua área de ação. Atualizar o trilho de posição. Reorganize a ordem dos jogadores no trilho de posição, começando pelo jogador mais próximo da peça do ponto de entrega e, em sequência, até o último. Em caso de empate, mantenha a ordem entre os jogadores empatados. O jogador liderando o pelotão recebe um cubo de bravura. Caso haja empate pela primeira posição, os jogadores empatados recebem um cubo. Verificar fim de jogo. Neste momento, os jogadores devem verificar se a partida chegou ao fim. Existem 3 maneiras para que isso aconteça. Primeiro, ao menos um caminhão moveu-se para o ponto de entrega. Isso significa a vitória da rebelião. Em segundo, mais da metade dos caminhões foram capturados ou desabilitados. Ou, em terceiro, a 5ª carta de surto de poder da corporação é aberta. Estas 2 últimas formas de terminar o jogo representam a vitória da corporação. Coletar carga adicional. Caso o caminhão de um jogador termine sua movimentação em um espaço do mapa com a grade preta e amarela, o jogador está em um espaço de coleta de carga e poderá adicionar o cubo de carga ao seu caminhão. Caso 2 jogadores estejam no mesmo espaço de carga, apenas o jogador mais adiante no trilho de posição coleta a carga. Uma vez coletada uma carga de um depósito, ele é considerado vazio até o final da partida. Verificar lista de vigia. Neste momento, os jogadores devem observar a carta da corporação. Caso um dos jogadores preencha os 3 requisitos indicados neste canto da carta de corporação, posicione um cubo sobressalente daquele jogador neste espaço. Isto significa que este jogador ganhou notoriedade o suficiente com uma corporação para ser considerado uma ameaça. A partir deste momento, os agentes da corporação irão dar prioridade para este jogador. Este jogador recebe 5 cubos de bravura a partir do momento em que ele entra na lista desta corporação, por exemplo. Uma vez que um jogador entre nesta lista, ele não irá mais sair até o final do jogo. Remover peças do mapa. Quando todos os caminhões deixarem uma peça de mapa do tabuleiro, remova esta peça junto com todos os marcadores, agentes e cubos nela. Caso, por qualquer motivo, um caminhão tente regressar àquela área, ele é imediatamente capturado e está fora do jogo. Comprar carta de evento. Revele a carta de evento do topo do baralho e resolva seu efeito. Algumas cartas possuem efeitos imediatos, outras, efeitos que duram mais de uma rodada. Utilize cubos ou marcadores de sobra para marcar esses efeitos sempre que necessário. Caso um evento instrua os jogadores a adicionarem um ou mais agentes da corporação, tenha em mente a seguinte prioridade. Primeiro, caso a peça de portões do conglomerado ainda esteja em jogo, posicione todos os agentes nessa peça. Em segundo lugar, caso a peça tenha sido removida, posicione todos os agentes na peça adiante do caminhão líder. E em terceiro, caso a próxima peça seja o ponto de entrega, posicione os agentes na peça onde o líder se encontra atualmente. Deixe a carta dos agentes de lado como referência. Quando o último agente for destruído, descarte essa carta. Utilize este símbolo como referência para o local de entrada dos agentes. Caso um evento
adicione minas ao mapa, o último jogador, no trilho de posição, deve selecionar uma peça de tabuleiro onde não haja nenhum caminhão para posicionar as minas. Elas devem ser posicionadas lado a lado em adjacência. Elas não se movem e quando um caminhão passa por uma mina, ele recebe 2 pontos de dano e a mina é removida. Agentes não ativam minas. Fim do jogo. Caso o jogo tenha terminado com vitória da corporação, todos os jogadores perderam o jogo. Caso algum caminhão tenha atingido o ponto de entrega, a rebelião vence e os jogadores devem verificar qual corredor angariou a maior reputação. Os jogadores verificam a quantidade de cubos K remanescentes em seus tabuleiros. O jogador com a maior quantidade e o jogador com a menor quantidade recebem 1 cubo de bravura cada. Em caso de empate, todos os jogadores empatados recebem 1 cubo. Cada jogador recebe 1 cubo de cada outro jogador e seleciona secretamente um para votar como aquele que realizou o movimento mais incrível ou ousado do jogo. Cada cubo revelado garante ao jogador votado 1 cubo de bravura. Em um jogo para 2 jogadores, ignore esta regra. Os jogadores somam os seus pontos, sendo 8 por carga, 1 por dano causado a um agente e 2 por cubo de bravura. O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos de reputação vence o jogo. Em caso de empate, o jogador mais adiante no trio de posição vence o jogo. Neste vídeo, ensinamos a jogar Apex K-Truck Racer, por Fernando Cornigeso. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Confira também este vídeo que fizemos sobre o funcionamento do jogo, para ver como as coisas andam na prática. Se interessou? Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!